Fala pessoal, finalmente então voltamos aqui com o último exercício da questão 2 da prova de eletromagnetismo do primeiro semestre de 2024. A gente resolveu já em dois vídeos. Primeiro, o cálculo das cargas totais dos itens 2A e 2B. No último vídeo, a gente resolveu o cálculo do campo do exercício do item 2C, em que foi preciso extrapolar o campo gerado pelo segmento linear e o campo gerado por uma porção da esfera. E no item 2D, que é o que a gente vai começar hoje, calcule as componentes do campo eletrostático total na posição 0 em x, 2a em y e 0 em z, porque de novo a gente está resolvendo tudo no plano. Então agora o meu ponto de observação é esse cara aqui. No outro exercício tinha sido esse cara aqui. O que vai acontecer aqui então? Primeiro, eu continuo tendo um campo gerado pelo fio, que agora vai ser um pouco diferente, não vai ter simetria e vai ter uma componente y, porque ele não está na linha média do fio, né? Ele está no ponto superior. Mas as derivações de escrever o raio em função de um ângulo, escrever o elemento infinitesimal dy em função do ângulo alfa, vão continuar as mesmas, exceto que a distância radial, horizontal aqui, né, não é mais 4a. Antes era 2a aqui era 4a. Agora é só 2a, a distância horizontal. Que é a única grandeza que é fixa, né, quando a gente monta alguns triângulos retângulos. A gente vai ver como que isso se aplica nas fórmulas. E o detalhe é que antes a gente estava dentro da esfera e pegava uma porção dela, então a gente tinha que usar a lei de Gauss até um raio com raio A, né? Agora aqui a gente vai conseguir usar uma superfície gaussiana, mas com toda a carga total calculada no item 2A, inclusive, carga QV maiúsculo, porque eu estou fora da esfera. Perfeito? Como resolver isso daqui então? A gente vai começar. Faz sentido bastante você rever o vídeo em que eu resolvo os itens 2A e 2B, porque a gente vai usar o resultado do QV. Na verdade, eu vou expressar apenas como em função de QV, e o valor do QV é calculado no vídeo em que eu resolvo o exercício, o item 2A. E faz sentido também você ver o item 2C, o vídeo anterior. Vou tentar deixar os cards desses dois vídeos aqui em cima. Por quê? Porque eu vou ser muito mais rápido. Aquele vídeo ficou grande, e eu não gosto de fazer resoluções muito complexas, porque senão e muito demoradas. Mas algumas dos racionais que a gente usou no item 2C para decompor o campo gerado pelo elementos linear, pelo esse fio, eu vou passar muito mais rápido aqui, né? Então não tem nenhum segredo aqui. Mas, se não, ainda tiver dúvida, você sempre pode deixar nos comentários, e aí eu vou eventualmente responder, ou indicar para você assistir o vídeo anterior no minuto XYZ. Perfeito? Como que a gente calcula esse cara? O campo gerado pelo segmento linear. Eu tenho aqui um infinitesimal linear, um dy, por quê? O dl também está na direção y. Então, no lugar de dl, eu vou já escrever dy. E esse dy está associado a um elemento de carga, que possui uma distância radial até o ponto de observação e que, obviamente, vai gerar um infinitesimal de campo, certo? Para eu poder integrar em função de um ângulo para eu poder resolver o problema, eu tenho que varrer esse fio. O jeito mais fácil de fazer isso, como a gente viu no vídeo anterior, é integrando em função de um ângulo. Esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. Porque eu vou conseguir facilmente detectar os limites de integração para poder desenhar essa estrutura. Lembrando que aqui eu tenho um cateto constante de distância 2A, que tem menos 2A aqui até zero. E por conta do alfa agora, eu tenho uma decomposição em dx e dy. Calculado, eu vou colocar o L aqui, que obviamente é gerado pelo elemento linear. Quando tiver V, é gerado pelo volume, ou seja, a esfera. Eu tenho o dE, que está ali, vezes o cosseno desse alfa, quando eu projetar para x, e vezes o seno desse alfa, quando eu projetar para y, certo? Aqui eu fiz o rebatimento do ângulo, né, usando propriedade de geometria analítica. Então, o alfa que eu estou desenhando aqui, que eu vou permitir desenhar, varrer a estrutura, vai aparecer aqui. O cateto adjacente é a componente x, o cateto oposto é a componente em y, certo? E a gente viu lá naquele exercício que tangente de alfa vale a dimensão y sobre o 2a. Por que o 2a? Lá no outro vídeo vai ser diferente, porque é a distância fixa, o cateto adjacente desse alfa. Se você ver aqui, o cateto oposto vai ser y, a grandeza é y qualquer, e o cateto adjacente vai ser 2a, porque agora é a distância radial, a distância horizontal que eu tenho nesse novo ponto de observação. No vídeo anterior era 4a, porque eu estava aqui, certo?
Isso vai fazer com que o y seja 2a tangente de alfa, e eu preciso do dy. Já explico por quê. Mais 2a secante ao quadrado de alfa d alfa. Por que eu preciso do dy? Porque o dE genérico vai ser o dq que eu tenho, ou seja, o pedaço de carga que eu tenho naquele elemento verde aqui, infinitesimal, dividido por 4π ε0, porque a permissividade elétrica no todo o espaço é ε0, vezes a distância radial ao quadrado, que ainda está genérico, eu vou ter que expressar em função de alfa daqui a pouco. Só que o dq, ele tem uma densidade linear constante, e isso vai ser igual a, então a carga total vai ser QL, a densidade linear, vezes um infinitesimal linear, que é o dy. Então QL dy, e é por isso que eu preciso do dy em função do d alfa, é a minha carga infinitesimal dq, jogada na fórmula da lei de Coulomb, e continua então 4π ε0 r ao quadrado. Certo? Preciso expressar o r ao quadrado em função do alfa. Eu tenho 2a cateto adjacente ao alfa, eu tenho r hipotenusa. Cosseno de alfa vale então 2a sobre r. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer algo diferente. O r então vale, vou trocar com cosseno, 2a sobre cosseno de alfa. Como a gente já viu que vai existir uma simplificação lá no exercício anterior, eu vou escrever que r quadrado é 1 sobre cosseno é secante. Então eu vou ter 2a ao quadrado, secante porque é 1 sobre cosseno, ao quadrado também porque eu levei o raio ao quadrado. Então r ao quadrado é 2a ao quadrado, ou seja, 4a ao quadrado, vezes secante ao quadrado de alfa. Certo? O meu dE, com essas simplificações, fica então QL 4π ε0, constante, por enquanto eu vou tirar aqui, vai aparecer outros elementos constantes. dy é 2a secante ao quadrado de alfa d alfa, isso é só o dE, né? dx vai ter o cosseno de alfa, e dy vai ter o seno de alfa ainda. Dividido por r ao quadrado. 2a ao quadrado, gostei do 2, secante ao quadrado de alfa. Secante ao quadrado de alfa em cima e embaixo. 2a simplifica com o quadrado do 2a, certo? Então, meu dE vale QL vezes o d alfa. Ficou só o d alfa aqui dessa expressão toda. E embaixo tem um 2a que vai multiplicar com 4π ε0. Então vai ficar 8π ε0 vezes a. Certo? Quem é dx então? dx da linha, né? Não se esqueçam. Isso daqui é só a parte da linha. Depois a gente vai ter que somar com as contribuições do cálculo da esfera, né? O dx é QL 8π ε0a vezes cosseno de alfa d alfa. Eu já separei tudo que é constante em função do alfa, porque a gente vai integrar em alfa. E o dy, QL 8π ε0a vezes seno de alfa, vezes o d alfa, senão eu não posso integrar. Quais são os limites de integração? Eu já vou ter que pensar aqui um pouco. Vou olhar lá em cima de novo. Aqui. O azul vai determinar, primeiro, para pegar o topo do segmento linear, o ângulo alfa é 0. Para pegar a base do elemento linear, a gente vai ter um ângulo aqui, alfa 2. Então vou integrar de 0 até um ângulo alfa 2. Esse ângulo alfa 2 é um triângulo retângulo que eu tenho 2a, é o tamanho do segmento linear, e 2a é a distância horizontal entre o ponto de observação e a base, a distância horizontal, então é sempre vertical, né? Perpendicular à linha, certo? Se eu tenho 2a lado, eu tenho outro 2a, outro lado. Isso é um quadrado, né? De 2a, 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 todos os lados são iguais a 2a. Metade o ângulo de dois lados de um quadrado é 90 graus. Eu estou pegando metade, porque eu estou colando aqui pela diagonal. Você pode resolver cosseno inverso, arco seno, qualquer coisa. Vai dar π sobre 4, 45 graus. Certo? Então, nesse caso aqui, para desenhar a estrutura, eu vou ter que integrar de 0 em alfa até 45 graus em alfa. Para varrer do topo até a base do segmento linear. Perfeito? Voltando na integral, então eu já sei os limites de integração. 0 até π sobre 4. Então aqui, o meu EX
vale a integral do dx, QL 8πε0 A é constante, integral de cosseno de alfa em d alfa é seno de alfa. Eu tenho que aplicar o seno. Como eu disse, eu vou simplificar as resoluções, mas os limites de integração são... Eu vou facilitar um pouco ainda. Eu vou colocar que é seno de alfa, é integral de cosseno, aplicado de 0 até π sobre 4. Certo? Não vou também ser muito simplista, senão pode ser que alguém se perca. O intuito também é que você possa ver esse vídeo sozinho e ainda assim acompanhar o que eu estou fazendo, sem a obrigação de ver o vídeo anterior, embora para resolver a questão inteira você vai ter que ver todos os itens que foram resolvidos ao longo de 3 vídeos. Seno de π sobre 4, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, menos o seno de 0, só que o seno de 0 é 0. Então a resposta vai ficar EX é apenas raiz de 2 sobre 2. Por que aqui está acontecendo isso? Eu estou vendo aqui a resolução não parece estar de acordo com a minha resolução. Raiz de 2 sobre 2, 8πε0. A componente em x é positiva, porque ele está apontando para a direita. Então tem alguma coisa na resolução que não está batendo com a minha. Eu tenho um gabarito aqui, né? Eu sempre fico conferindo. Por algum motivo aparente, raiz de 2 sobre 2 é o... Ah, não, ele está correto. O que foi feito aqui na resolução foi que ele multiplicou por raiz de 2 em cima, multiplicou por raiz de 2 embaixo. Então, uma outra forma de expressar isso é QL sobre 8π ε0a, raiz de 2 embaixo, né? Então, eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo, para não perder a igualdade da expressão. Em cima aparece um 2, que simplifica com esse 2 que está aqui, e embaixo fica só um raiz de 2. O gabarito está dessa forma aqui à direita. Por mim, a forma da esquerda também está correta matematicamente. Então, eu prefiro deixar desse jeito aqui. Mas é simplesmente uma questão de gosto. De toda forma, a minha expressão original está equivalente à outra expressão que eu tenho aqui no gabarito. Então, a resolução está correta. Isso que é importante. EY vai ser o QL 8πε0a. Aqui tem só algo que é importante ao mencionar. Na verdade, pode ser que isso apareça aqui agora, mas a gente consegue ver pela decomposição, né, que o campo em y vai ser positivo e em x também. Então pode ser que os limites de integração, se tiver alguma mudança, eu sei que o valor de y tem que ser positivo. E eu acho que pode ser isso que vai aparecer ao longo da minha resolução. Mas a gente sabe que, pela análise do sentido do DE, infinitesimal que a gente pegou, a gente sabe que y, o campo é positivo. Mas vamos ver se isso aplica na prática. Na prática eu tenho 0 até π sobre 4, a integral de seno é menos cosseno. Então tem que aplicar menos cosseno de alfa de 0 até π sobre 4. Então eu vou ter uma questão do tipo, e é aqui que eu acho que vai aparecer o meu detalhe. Não, acho que no final vai acabar dando a resposta correta. Por quê? Eu tenho QL 8πε0, A, constante. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então eu tenho menos raiz de 2 sobre 2, porque é o negativo da integral. Menos o cosseno de 0. Só que menos da fórmula da integral definida, limite superior, menos a aplicação da integral no limite inferior, primitiva no limite inferior. Só que a integral é negativa, então menos o mais fica com menos da fórmula da integral definida, menos porque é o cosseno de alfa negado, inverso não, negado, vezes menos 1, então fica mais. Cosseno de 0 é 1. Então eu tenho 1 menos raiz de 2 sobre 2. De novo, raiz de 2 sobre 2, na resposta, ele deixa como 1 sobre raiz de 2, não está errado. Então a gente tem aqui QL 8πε0a, só que o 1 é maior do que raiz de 2 sobre 2, então eu vou colocar o 1 para a esquerda. Não mudei nada, porque o negativo ainda está com o sinal correto. 1 sobre raiz de 2. Certo? Perfeito? Pronto. Esses são os cálculos dos componentes gerados pelo segmento linear. QL sobre 8πε0a raiz de 2 é o campo em x do segmento linear. QL sobre 8πε0a vezes 1 menos 1 sobre raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2, é a componente em y do segmento linear. Eu não vou colocar a expressão completa, porque eu ainda acho que elas, simplesmente, se eu tenho os dois termos corretos
do campo gerado pelo segmento linear e pelo segmento da esfera, é óbvio que a soma deles vai estar correta. Mas, se você quiser depois, você vai poder fazer isso manualmente, né? Por quê? Eu sei que o campo total vai ser EX. Agora eu vou colocar aqui o L, os L's, né? Porque senão a gente não vai ter um problema depois. Então é o EXL e o EYL, mais o EXV e o EYV, que a gente vai calcular agora. Tem que voltar pro problema. Como que eu resolvo esse problema aqui? Bom, de novo a gente vai usar a mesma resolução que a gente fez no exercício anterior. Eu vou desenhar uma gaussiana. Vocês vão ter que me desculpar, eu não vou conseguir desenhar muito provavelmente uma gaussiana circular, que representa o corte de uma esfera, né? Mas eu tenho uma gaussiana esférica que toca naquele ponto de observação. Então ela é uma circunferência que vai ter o raio. Bom, ela está centrada no mesmo ponto da esfera carregada, ou seja, está centrada em 2A, e tem um raio que vai ter que tocar o ponto de observação que eu quero, 2A. Percebam que, de novo, se é uma superfície gaussiana esférica, e é por isso que eu escolhi uma superfície gaussiana esférica, o vetor normal do ds, o ds é uma grandeza vetorial, ele aponta sempre na direção normal da superfície. Então ele aponta para fora. E o campo também é radial. Então, em relação a esse ponto central da origem da esfera, o DE e o vetor ds são colineares. Isso favorece quando a gente aplicar a lei de Gauss depois. Mas perceba o seguinte, o DEX aponta no sentido oposto agora, negativo, e o DEY continua apontando positivo. Ou seja, eu tenho uma oposição de sentidos na direção x do campo gerado pela esfera e o campo gerado pelo segmento linear, e eu tenho uma composição positiva das componentes em y do campo gerado pela esfera e do campo gerado pela carga linear, pelo segmento linear, perfeito? Mas como calcular esse cara aqui? Bom, primeiro eu tenho que saber esse raio. De novo, esse raio aqui está fácil. Eu tenho 2A em x, eu tenho 2A em y, eu tenho esse triângulo retângulo aqui que é igual ao triângulo retângulo da esquerda, só que está deitado para baixo. A distância radial é a hipotenusa, então vai ser... agora é a hipotenusa, eu preciso da hipotenusa, né? Tudo bem que eu vou precisar da hipotenusa ao quadrado, então eu tenho 2A ao quadrado, 4A ao quadrado, mais 2A ao quadrado, 4A ao quadrado, eu tenho 8A ao quadrado, é o valor desse raio ao quadrado, 8A ao quadrado, certo? Hipotenusa do triângulo retângulo. No final, vai ser a forma da diagonal de um lado, a diagonal de um quadrado. Lado, raiz de 2. O lado é 2A, então é 2A, raiz de 2 ao quadrado. Esse é o raio dessa esfera, certo? Eu estou colocando ao quadrado porque eu escrevi R ao quadrado e não R, certo? Por que isso é importante? Porque a gente sabe que eu vou ter que calcular, usando a lei de Gauss, superfície, no DDS, integral do DDS à esquerda, e no cálculo da carga, aí vai ficar um pouco mais simples, porque a gente vai usar a informação QV, carga total da esfera, que foi calculada no item 2A, e por simplicidade, como, em teoria, se fosse uma resolução de prova correta, eu teria resolvido 2A primeiro, eu vou usar a informação do QV, que é expressa no vídeo em que eu resolvo o item 2A, mas eu vou escrever só QV, carga total, porque a carga total, se é escrita em funções dos parâmetros da esfera e do problema, ou se é escrita em função de QV, desde que as duas expressões sejam corretas, não faz diferença, certo? Então eu vou calcular primeiro. Aqui vai ficar fácil. De novo, eu tenho um ângulo aqui, né? E esse ângulo é o mesmo ângulo dessa parte aqui, na projeção, né? Eu vou ter que projetar o DE, aqui eu tenho o E, da esfera, eu vou ter que projetar na direção Y e na direção X, oposta, negativo em X. O ângulo vai vir da direção radial. Aqui esse ângulo é conhecido, 45 graus ou π sobre 4. Por quê? Porque é a diagonal de um quadrado. De novo, né? Aqui porque eu não vou ter que integrar, eu vou pegar toda a carga total, mas eu preciso depois, e eu vou calcular o campo na direção radial. E depois eu preciso conhecer o ângulo para poder decompor em x e y. Senão eu não posso usar a soma dos dois componentes x e y para resolver a questão total, né? Então, para o volume, então EV, para o V, eu tenho o EV geral, apontando na direção radial, ele vai ser calculado como? Lei de Gauss. Integral de DDS, uma superfície fechada, gaussiana, esférica, tem que dar a carga total incluída nessa superfície gaussiana. A carga total incluída nessa superfície gaussiana não está tocando no segmento linear, então é toda a carga total da esfera, que não é só o Qzinho V, né?
É o QV maiúsculo calculado no item 2A. Então, eu tenho aqui a carga total, QV. Se tem uma expressão para ela escrita em outros parâmetros, pouco importa, continua sendo QV. E a integral de DDS aqui vai ser ε0e, o campo é constante, vezes a integral de ds. Porque D e ds são colineares, como eu comentei, porque na verdade D é εe, então o D tem o sentido do E, vetorialmente, e o E é radial, o ds é radial, porque são as propriedades de uma gaussiana esférica e do campo elétrico. Então eles ficam colineares, eu tenho a integral de dds sem o vetor. ε0e é d e a integral fechada de ds. Isso vale toda a carga incluída na superfície gaussiana. Integral de uma superfície esférica, a superfície, a área da superfície, eu nunca sei se área e superfície são iguais, eu acho que são os mesmos termos, né? Mas a área de uma esfera, acho que essa é a forma mais fácil de não se confundir, é 4π raio da esfera ao quadrado. Raio da esfera é 2a raiz de 2. A gente viu que 2a raiz de 2 ao quadrado é 8a ao quadrado. Então, 4π vezes 8 ao quadrado. Isso é igual ao QV. Quanto que vale o meu campo E radial? Ainda não é as componentes x e y. Ele vai valer toda a minha carga QV. 8 vezes 4, 32. Π da fórmula, epsilon cálculo da superfície da esfera, ε0 propriedade ao quadrado, porque veio do raio ao quadrado da superfície gaussiana, dessa esfera gaussiana, certo? Esse é meu ER, só que eu preciso das componentes x e y dele. Então eu tenho um EX do volume e um EY do volume. Eles vão ser fáceis de calcular. A diferença é o seguinte, o EX ele vale o cosseno de 45, só que eu sei que é negativo, porque ele está apontando pelo sentido do campo radial, está apontando para a esquerda. E a referência de x positiva é para a direita. Então eu sei que vai vir um negativo. Vai vir um negativo de ER vezes o cosseno de π sobre 4, 45 graus, que a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2 ou 1 sobre raiz de 2. Eu vou deixar 1 sobre raiz de 2 porque vai ficar mais simples. Então vai ficar QV, carga total, negativo, dividido por 32 π ε0 ao quadrado vezes raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2. E o EYV a gente sabe que é positivo, ER vezes o seno de π sobre 4, que não muda muito em relação ao cosseno, também é raiz de 2 sobre 2, ou 1 sobre raiz de 2. Então vou deixar QV sobre 32 π ε0 ao quadrado, não ficou tão bom, ao quadrado, raiz de 2. Então tem a componente do x, campo em x do volume, componente em x do segmento linear, componente em y do volume da esfera e componente em y do segmento linear. Quanto que é o campo total, então? E aí, obviamente, eu não vou colocar ele na expressão completa, mas eu sei que o EX total, como eu já coloquei o sinal negativo no EX do volume da esfera, eu não preciso fazer E linear menos E do volume. O sinal negativo já está incluso no E do volume, no EX do volume. Então, o EX total é o EX linear, calculado aqui em cima, mais, vocês provavelmente não vão estar vendo, porque normalmente quando eu edito eu ponho o meu rosto aqui em cima no canto superior direito, e estava tampando. Mas, voltar no vídeo, vocês vão encontrar a informação igual. EX do volume e o EY total é o EY linear mais o EY do volume. Tem como simplificar essa expressão, porque algumas grandezas são constantes. πε0, 8πε0a, em teoria você tem todos os termos. QV e QL não, porque um é linear, outro é volume, são densidades diferentes. Então tem como encontrar um fator comum que depois fica só a expressão. Provavelmente na faturação vai aparecer o termo linear mais o termo do volume equivalente, né? Mas deixar desse jeito não está errado, porque se eu calculei corretamente todos os termos, a soma deles também vai estar correta, certo?
Então aqui eu calculei os 4 termos, você pode simplificar para encontrar só uma expressão final, mas eu vou deixar dessa forma porque não está errado. E porque senão esse vídeo vai ficar ainda mais longo do que já estava previsto, perfeito? Mas ele foi tão demorado quanto, tem 25 minutos aqui no meu contador, mas a gente já tentou usar as informações do cálculo do item 2C para acelerar um pouco a resolução e ainda assim dar trabalho, porque é um exercício complexo, perfeito? Aqui a gente finalmente então resolve completamente a questão 2 da prova de 2024 no primeiro semestre, prova de eletrostática. Se você acha que ficou alguma dúvida ainda, se você tiver alguma dúvida, você não vai achar, você vai ter certeza que tem a dúvida, pode deixar nos comentários e eventualmente eu vou estar respondendo, seja em texto no próprio aba de comentários ou em algum vídeo dedicado se eu achar que precisa e não vai conseguir ficar muito clara a explicação em texto. Se você acha que foi útil e proveitoso esse vídeo, considere deixar um like para o YouTube entender que resoluções de eletromagnetismo são relevantes para a plataforma. De novo, esses são exercícios de prova, pode ser que esse vídeo, muito provavelmente e certamente esse vídeo não vai ficar disponível por muito tempo, eu acho. Faz mais sentido você adquirir um produto que existe o link na descrição aqui para você conferir, em que você tem acesso a todas as resoluções do livro, que ficam abertas, algumas aqui, todas as resoluções de prova, que elas são mais dedicadas, então eu acho que faz sentido priorizar quem valoriza meu trabalho, também querendo ou não. Então, se fizer sentido, você pode adquirir. Se não, você continua tendo acesso enquanto ficar aqui disponível, aberto ao público, né? Aqui no YouTube. E a gente se encontra no próximo exercício.